teu santo nome, ó Pai. É chegado, ó Pai, a hora em que queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Aqui está o teu servo, Senhor Tiago, Senhor. Está na tua casa, Senhor. Prontificado, Senhor, para falar do teu amor, Senhor, para falar da tua palavra, Senhor. Usa ele, ó Pai, da maneira que tu queres, Senhor. Que o que ele falar aqui nessa noite, ó Pai amado, através da tua palavra, Senhor, possa, ó Pai, ficar guardado, ó Pai, na alma de nossos corações. E assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só da maneira de capaz de Jesus. Amém. Carta de Paulo a 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15. Está escrito assim na palavra de Deus: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Amém, meus irmãos? Porém, tomar as vossas assentos. Eu quero desejar pela minha oportunidade em nome de Jesus. Hoje, um dia muito especial, no qual celebramos quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. E se isso não tivesse acontecido, o Evangelho ele não teria efeito algum, né? Então, nesse dia de domingo, foi o dia a qual o nosso Senhor Jesus ele ressuscitou, aleluia. E essa semana é uma semana muito comemorativa, não só para os evangélicos, mas também para os católicos, que a gente consegue presenciar desde o domingo passado, né? Os adeptos, os irmãos da Igreja Católica, eles com aqueles ramos de flores, né? Ramos de palma na mão, fazendo procissão. Aquilo ali é uma figuração, a lembrança do dia que Jesus Cristo entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, né? E o povo recebeu ele, clamando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem ao nome do Senhor Jesus. Então, domingo de Ramos é por causa disso, porque eles estavam com ramos na mão, celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém. E na quinta-feira, Jesus ele faz a última ceia com os discípulos, e ali ele lava os pés dos discípulos também. E naquela mesma noite ele é traído, ele é preso, e na sexta-feira, que é a sexta-feira da Páscoa, né, ele é crucificado e morto. E no dia de hoje, domingo, 3 dias depois, ele ressuscita, né, para a honra e glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E é muito gratificante, irmão, poder ouvir que a nossa irmã Graça falou, nosso irmão Jacó também, acerca do culto de ontem. Muito gratificante. Ele estava lá de fora, estava com o seu irmão João, e eu creio que todo mundo sentiu na mesma hora, então. Ele estava ali e falou assim: nossa, Deus está falando. Sentimos a presença de Deus. E isso nos deixa muito felizes, porque valeu a pena todo o sacrifício que Jesus fez pela gente. Até hoje a gente sente a presença de Jesus Cristo. Então, isso só nos traz uma coisa na memória, que nós estamos no caminho certo. Nós estamos seguindo, trilhando o caminho certo. É o único caminho a ser seguido. É por isso que Paulo, quando está escrevendo aqui a Timóteo, ele vai falar: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Jesus Cristo ele entrou em Jerusalém no domingo, ele foi crucificado, ele ressuscitou com um único objetivo. Qual era? Salvar todos os pecadores. Aleluia. Toda a obra do Evangelho
se resume nisso. É uma obra para salvar. Jesus ele veio ao mundo com esse objetivo, com esse propósito, salvar todos os pecadores. E Paulo está deixando essa instrução aqui para o nosso irmão Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso. Por qual motivo? Naquela época, dentro daquela igreja em Éfeso, estavam entrando várias doutrinas, muitas mentiras dentro da igreja. Então Paulo vai escrever essa carta para Timóteo para fortalecer a fé daquele jovem que estava enfrentando esses problemas e para ensinar ele a pregar a palavra de Deus da maneira certa. Então nós vimos aqui a preocupação do pastor da igreja, né, que estava se ausentando e deixando ali um jovem discípulo para estar de frente a essa obra. Aleluia, glórias a Deus. E essa época, irmão, a qual essa carta foi escrita, foi uma época muito difícil. Muitas vezes a gente fala, o cristão é perseguido. Se vocês imaginassem como era na época que a Bíblia foi escrita, irmão, era muito complicado. Hoje em dia a gente está no mar de flores, como dizem eles aí, no mundo. Hoje em dia nós estamos no paraíso do Evangelho, irmão. Porque o que os nossos irmãos antigamente sofreram, o que eles passaram em prol do Evangelho, dando a própria vida, não é fácil, irmão. Tem que ter uma convicção, tem que ter um chamado muito forte para você largar tudo e seguir a Jesus, irmão, seguir a ordem de Jesus. E os nossos irmãos, eles agiram dessa forma, porque a gente tem que entender, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele vai ser crucificado com 32 para 33 anos. E nesse período de 33 anos, a gente fala que foi o período da comunicação direta, ou seja, o próprio Jesus, ele falava para o povo. Era uma comunicação expressa. O povo ouvia a voz de Jesus, literalmente. Ninguém transmitia a mensagem, era o próprio Jesus. Então era a comunicação direta. Depois que Jesus veio a falecer, né, e os irmãos continuaram aquela obra até o ano 50, até o ano de 68 depois de Cristo, foi a comunicação verbal, a qual os irmãos que ficaram, os discípulos, eles começaram a espalhar a palavra de Deus. Eles começaram a explicar a palavra de Deus para aquele povo. Depois do ano 60, começa a grande perseguição pelos imperadores de Roma ao povo cristão. Então muitos cristãos foram presos. Então houve a necessidade de se comunicar através de carta. Jesus veio primeiro, falou diretamente. Depois os irmãos que ouviram de Jesus passaram adiante. Depois começou a perseguição à igreja. Já não se podia mais pregar a palavra livremente. Você era assassinado, você era preso. Então começou a se escrever diversas cartas, a qual nós estamos lendo aqui uma hoje, nesse dia. Paulo escreveu essa carta quando ele estava dentro da prisão, irmão, dentro de uma masmorra. E lá naquela masmorra ele fala: Dimas me abandonou amando o presente século. Desde aquela época, a gente já viu irmãos sendo abandonados, irmão. Um homem que tanto pregou, que tanto fundou igreja, no final da sua vida, ele estava ali naquele leito, preso, acorrentado numa parede, numa cela escura e fria. Ele fala: Dimas me abandonou. Mas a gente não vê ele falando que Jesus abandonou ele. Jesus até o último momento estava ali com Paulo. E isso, irmão, nos remete e nos traz a lembrança que Jesus está conosco até a consumação do século. Até o final, irmão, Jesus está conosco. Desde que você esteja disposto a levar Ele com você aonde quer que você for. É o que Paulo está querendo dizer aqui para Timóteo. E Jesus, Ele veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Todos
os pecadores, sem fazer acepção de pessoas. Porque no princípio, irmão, quando tudo começou, quando ainda Lúcifer, o inimigo, estava lá no céu ainda, antes dele cair, muitas vezes as pessoas têm a visão errada sobre o inimigo, vê o inimigo como aquela figura mitológica com chifre, uma pessoa vermelha, com rabo, Irmãos, esquece isso. Ele se transfigura em anjo de luz, né? Se ele viesse daquela forma, como ele iria convencer os outros? Todo mundo ia ficar com medo e ia correr dele na hora. Ninguém ia parar para dar ouvido. Ele vem todo ali, ó, brilhoso, todo enganoso. Por isso que tu vê tantas pessoas fazendo coisa errada, pensando que está fazendo certo, porque ele está ali só enganando, fingindo. E ele estava lá no céu ao lado de Deus, mas ele teve inveja do poder e da grandeza de Deus, quis ser igual a Deus. Ele foi expulso, veio aqui para a terra, e toda a terra, ela era sem forma e vazia, e essa terra toda pertencia ao inimigo. Tudo que tinha aqui na terra pertencia ao opressor. Mas Deus cria o homem aqui na terra. Deus faz todas as coisas, o céu, o mar. Deus reforma a terra. Deus constrói uma nova terra e coloca o homem no meio do jardim, juntamente com a mulher. Então o inimigo que já estava aqui, desde quando ele caiu, ele cai, fica na terra, a terra toda destruída. Deus vem, constrói a terra e coloca o homem no jardim. O que o inimigo vê? Nossa, essa terra aqui era minha, isso tudo aqui me pertencia. Quem é essa criatura que o Deus botou aqui no jardim? E Deus cria tudo e todas as coisas, os animais, e fala: tudo está sujeito ao homem. Aquele poder que o inimigo tinha é tirado e transferido para o homem. O homem sujeita todas as coisas no seu poder. O inimigo, ele já é invejoso por natureza. Ele fala: como que esse homem feito do barro pode ter mais glória e mais poder do que eu? Então o inimigo se levanta contra o homem. Desde a natureza, desde o dia que o homem foi criado no pó da terra, a intenção do inimigo é fazer com que o homem pereça no inferno. Aleluia. Deus viva, aleluia. Tanto que lá no jardim do Éden ele consegue, irmão. Ele fica tão furioso, ele é tão ardiloso, que ele se transfigura na serpente, vai conversar com Eva. Ele consegue enganar e ludibriar Eva. E a partir daquele momento em que ambos, Adão e Eva, eles vão comer do fruto proibido, eles desagradam a Deus. E Deus fala: vocês não podem mais estar diante da minha presença. Vocês têm que sair da minha presença. E Deus assim tira o homem e a mulher do jardim do Éden para vagar sobre a face da terra. E ali o inimigo, ele retoma o poder que ele tinha sobre a terra e sobre todas as coisas que aqui existiam. Por isso que a gente vê, quando a palavra fala o Deus desse século, porque ele recuperou o poder que ele tinha de sujeitar essa terra. Por isso que a gente vê tanta morte, tanta corrupção, tanta distorção da família. Aleluia. E Deus olhou lá do céu, irmão, e falou: não, tem alguma coisa errada aí, calma aí, vamos resolver isso. Não criei o homem para sofrer. O homem, ele não foi criado para sofrer, irmão. O homem, ele foi criado para desfrutar as grandezas e a beleza de Deus aqui na terra. Mas por causa da desobediência, o homem paga o preço até hoje. Mas Deus, no seu infinito amor pelo homem, a qual ele criou com a palma da sua mão, entenda, todas as coisas Deus fez com o poder da sua voz, mas o homem ele faz com a palma da sua mão, demonstrando o seu amor, o seu carinho, o seu apreço. Glória a Deus, aleluia. E ele olha, Deus olha lá no seu trono, olha para a terra e vê que o inimigo domina e traz muita tristeza e muita aflição para a vida dos homens. E Deus então tem um plano.
Ele fala, eu preciso trazer o homem de volta para o meu lado. Eu preciso trazer o homem de novo para a minha presença. O homem ele tem que ser meu amigo novamente. O homem foi criado para ser amigo de Deus. O homem foi criado para sentir a presença de Deus e se alegrar com isso. O homem não foi criado para estar longe de Deus, meus irmãos. O homem ele foi chamado, ele foi formado no pó da terra para sentir a grandeza e a glória do seu Criador. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus olha lá do céu e fala, tem que fazer alguma coisa. Então o seu filho, Jesus, que estava no céu, ele sabia que não existia ninguém na face da terra a qual seria capaz de morrer por todos os pecadores. Porque no antigo, irmão, Israel, as coisas funcionavam dessa forma. A pessoa pecava, chegava diante do sacerdote, trazia ali um animal, uma ovelha, e chegava diante do sacerdote e falava, olha, eu pequei, eu cometi adultério, eu roubei, eu furtei, eu enganei, eu menti, eu negligenciei, eu falei que era para fazer uma coisa e não fiz. Então eu estou diante de Deus em pecado e assim eu não entro no céu. O pecador chegava diante do sacerdote com aquele animal e entregava na mão do sacerdote, a qual colocava em cima do altar. O sacerdote pegava a adaga, o pecador ficava do outro lado e o pecador colocava a sua mão em cima do animal. E naquela hora o sacerdote sacrificava o animal. Naquela hora que o animal era sacrificado e o pecador estava com a mão sobre o animal, todos os pecados daquele homem eram transferidos para o animal. Vocês entenderam? Havia uma transferência do pecado. O pecador chegava, oferecia um sacrifício, colocava em cima do altar e colocava a mão em cima. E falava, Senhor, me arrependo dos meus pecados nessa hora. Quando o sacerdote sacrificava, o sangue do animal representava o seu perdão. Era necessário ter o derramamento de sangue de um animal puro, imaculado, sem pecado, para poder tirar o pecado do pecador. Se fosse um animal impuro, não valeria de nada aquele sacrifício, e o homem continuaria como um pecador. Isso era uma simbologia do que iria acontecer com Jesus Cristo. E Jesus ele veio à terra para salvar todos os pecadores. E é por isso que estamos nessa semana, a Semana Santa, aleluia. Porque Jesus sabia que se ele mesmo não se colocasse no altar e ele não fosse morto por todos os pecadores, o mundo ainda estaria sob a mão do inimigo. Todas as pessoas que pecaram, todas aquelas pessoas que se arrependeram, se não se arrependerem em Jesus Cristo, de nada serve. Não adianta, Fernando. Não adianta estar lá na última hora da vida e falar, não, irmão, você tem que aceitar Jesus, a pessoa tem que aceitar Jesus, para que os pecados da pessoa se transfiram para Jesus Cristo. E se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, nesse dia de hoje, essa obra não valeria de nada. Esse sacrifício todo não valeria de nada. Imagine quantas pessoas que trabalharam nessa obra, quantos irmãos que pelejaram, deixaram família, deixaram filhos para fazer a obra de Deus. Imagine se isso tudo tivesse sido em vão. Imagine se isso tudo não tivesse servido de nada. Imagina que injustiça que seria. Aleluia! Mas Deus é justo. Deus fez uma obra perfeita. Glória. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia!
aceitar Jesus, irmão. Não tem desculpa. Pode você querer gostar disso ou não, mas acima da tua vontade está Deus. É a vontade de Deus que prevalece. Deus criou um meio do homem novamente estar do lado dele. Jesus fala: eu sou a porta, eu sou o caminho, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus restabeleceu o acesso novamente. O inimigo é tão sujo, irmão. Ele é tão ardiloso que até nessa semana tão sagrada, ele quer fazer com que o povo não entenda isso. Não quer que o povo entenda o verdadeiro significado dessa semana, o qual é importante para nós cristãos, irmãos. Aleluia. Jesus ensinou tanta coisa boa quando esteve na terra. Jesus pregou tanto, irmão. Jesus falou tanto do amor de Deus. Jesus falou tanto o quanto ele amava. Jesus, ele morreu por todos nós, irmãos. Não por esse momento, que agora nós já somos salvos. Mas Jesus morreu pela gente quando a gente ainda era pecador, irmão. Você teria coragem da sua vida pelo pecador? Pelo uma pessoa, pelo filho, pela filha? É muito fácil de dar a vida. Você colocar a sua vida na frente da munição, na frente do canhão, na frente da bomba atômica. Mas pelo pecador que está lá no mundo. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Porque certa vez existia um homem que era garimpeiro de pedras preciosas. E esse homem saiu pelo mundo afora a procurar pedras. E ele parou num grande país a qual ele não conhecia. E ele começou a cavar naquela terra. E ele encontrou muita pedra, encontrou ouro, encontrou diamante. E aquele homem, achando que ele já estava rico, ele não sabia que estava em outro país. E de repente, os homens daquela terra, daquele país, cercaram aquele homem e perguntou o que ele estava fazendo ali, o que significava tudo aquilo que aquele homem estava fazendo ali. E o inimigo, irmão, ele entrou dentro daqueles homens que estavam ali naquele local. E eles começaram a indagar, a perguntar àquele homem. E a pena de morte naquele local, para quem roubava, para quem tirava as coisas da terra, sem ter autorização, era a pena de morte, era a crucificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele homem foi levado a julgamento. Aquele homem, ele foi colocado em cima de um grande palanque. E toda aquela multidão que existia naquela cidade, foi no dia do julgamento, aquele homem ia ser executado. Ninguém naquele país, ninguém naquela cidade conhecia aquele homem. E aquele homem foi julgado para ser enforcado. E aquele homem subiu naquele alto tablado e foi colocar a corda no pescoço daquele homem. E o juiz perguntou: alguém que está aí na multidão quer dar a vida por esse homem? Houve um tempo de silêncio. Ninguém conhecia aquele homem, ninguém sabia da sua história. E aquele homem estava lá para ser enforcado. E de repente lá na multidão dele levantou: eu quero dar a vida por esse homem. E o juiz perguntou: mas você não conhece? Ele: não importa, eu quero dar minha vida por ele. E aquele homem subiu e foi enforcado no lugar daquele homem, a qual ele nem conhecia. E aquele homem sobreviveu, voltou para a sua terra e começou a contar tudo o que tinha acontecido com ele.
como ele tinha sobrevivido, como ele estava vivo, o que aconteceu. E ele fala para os seus filhos: eu não merecia, mas aquele homem morreu no meu lugar. Isso simboliza, irmão, o nosso evangelho. Jesus Cristo nos tirou da corda, Jesus Cristo nos tirou da forca, mesmo sem a gente merecer. A gente era igual aquele homem que estava em terra estrangeira, a qual estava pecado, estava errado, e teve um que levantou a mão, foi por ele lá, ó, eu vou no lugar dele, eu vou, e Jesus foi no nosso lugar, irmão. Então, para você que é cristão, aleluia, você que pode ouvir o som da minha voz nessa noite, Jesus te ama, foi por você, aleluia. Como seu sacrifício, a obra foi por você, é por você. Nesse domingo, se lembre, foi por você, aleluia. Foi por nós, aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade de orar. Poderosa, eu quero não sair daqui, aleluia, da sua palavra. Louva muito a Deus pela